Nicola, o São Paulino ficou preocupado com essa história. O que é que pode acontecer, o que está acontecendo com o Daniel Alves? É que ontem eu conversei numa live com o diretor financeiro do São Paulo, Elias Albarello. E aí fiz uma série de perguntas sobre a condição financeira do São Paulo, para repercutir, por exemplo, a sugestão que o São Paulo fez de reduzir em 50% os salários dos atletas durante a pandemia do coronavírus. E ele explicou o contexto dessa sugestão. Seriam 50%, não é que os jogadores abririam mão, mas que seriam pagos mais para frente quando o fluxo de caixa fosse normalizado. Entre outras coisas, ele falou sobre dívidas, daqui a pouco a gente pode até retomar sobre dívidas, mas só para não perder o contexto da história do Daniel Alves, em determinado momento eu perguntei para ele sobre como é que fica o pagamento do Daniel. O São Paulo prometeu ao Daniel pagar salário em carteira de R$ 500 mil todo mês, mais R$ 1 milhão de direitos de imagem que serão pagos por mês. Em vez de ser pagos por mês, acumulariam 6 e pagariam de uma vez R$ 6 milhões. Esse pagamento de 6 milhões estava previsto, Bruno, para o mês de abril. Perguntei para o Elias se o São Paulo vai ter condição de pagar e ele disse que não, que o Daniel vai precisar entender a situação do São Paulo. Antes mesmo da pandemia e da parada, o São Paulo já tinha dificuldades. Ele citou, por exemplo, a perda da receita do jogo contra o Santos. Já tinha R$ 1 milhão com ingressos antecipados. Essa grana está sendo devolvida aos torcedores. E mais R$ 5 milhões que o São Paulo deixou de arrecadar, de acordo com ele, do jogo entre São Paulo e River Plate, que não aconteceu. E por isso o São Paulo não vai ter condição de pagar os R$ 6 milhões de direitos de imagem para o Daniel Alves. Eu não vejo isso, professor, afetando diretamente o jogo do Daniel Alves, mas que vai afetar os cofres do São Paulo, vai. Vai, mas já vem afetando, né, Bruno? O caso do Daniel Alves até hoje não foi muito bem explicado. Desde aquela apresentação, vamos chamar investidores, não sei o que, não apareceu nada disso. Você tem um bolo represado em relação a Daniel Alves. Claro que com essa situação do coronavírus isso se agrava, mas não é que o coronavírus está criando essa situação. Já existe uma situação ali preocupante do ponto de vista do São Paulo, é um nó que o São Paulo tem que desatar, e esse nó só está ficando um pouquinho mais gordo. Pouquinho não, bem mais gordo, né? Nessa situação ele fica bem mais gordo, mas já é uma história que vem de outros carnavais, né? Imagina só, Bruno, o professor chega para a Patrícia, né, que é muito, muito cuidadosa com o orçamento da casa, né? E ele fala o seguinte, Patrícia, eu resolvi comprar um carro novo. Mas quanto que é a prestação? Sei lá, é 2 pau. Não, mas eu fiz as contas aqui e não cabe. Não, mas eu vou comprar, e aí eu vou pegando os freelas nos próximos meses aí e vou pagando. Aí ela vai perguntar, mas você já tem a garantia desses freelas? O que você vai falar, professor? Não. O que ela vai falar então? Não compra. Mas falar, lá no caso do São Paulo não teve a Patrícia. Passou dormindo no carro. Mas Léo, a metáfora é boa porque é o seguinte, o carro vai continuar andando do mesmo jeito. Entendeu? Claro. O carro tá não lá, vai falar assim, você não tá pagando o meu boleto, então eu não vou mais ligar, certo? Eu acho que é o caso do Daniel Alves. Eu não vejo o Daniel Alves largando, mas é um problema financeiro pro São Paulo. Claro, e o Daniel Alves, ao contrário de um carro, é uma pessoa de carne e osso que tem suas preocupações, tem sua, né? Quer ser considerada, não quer ser feita de bobo. Que a gente sabe que do ponto de vista profissional ele vai cumprir. Mas ele vai pensar assim, poxa, que diabos? Um cara nessa altura da minha vida acaba de ser eleito o maior jogador do Barcelona naquela posição em todos os tempos. A pessoa tem sentimentos também. Não é só a questão financeira que entra aí. Ela quer uma consideração. O combinado não é caro, né? Ô, Nicola, e em relação a outro impacto financeiro que você ia destacar? Vamos lá, Bruno. Só para tentar usar o máximo de tempo possível com as informações. De acordo com o Elias, a dívida do São Paulo hoje está na casa dos 300 milhões de reais. Tá? E a receita, a capacidade o São Paulo havia estimado arrecadar em 2020 400 milhões de reais. Ou seja, é uma dívida quase equivalente a uma temporada inteira. Aí eu perguntei para ele, tá bom, Elias, vocês estimaram 400 milhões de reais. Qual vai ser o impacto do coronavírus? Ou das paralisações, né? Não é bem do coronavírus, mas das paralisações dos campeonatos. E ele falou que no pior cenário de paralisação de 3 meses, o São Paulo pode deixar de arrecadar 100 milhões de reais. Então é algo bastante preocupante para um clube que vive com muitas dificuldades financeiras. Em outro momento, só para antes de passar a bola para vocês, perguntei sobre o Antony, né? Que o Antony acaba de ser vendido. Aí eu falei, o quanto a venda do Antony alivia os cofres do São Paulo? Aí ele respondeu, teria aliviado até a metade do ano, não fosse o coronavírus. Ou seja, se tudo corresse bem,
chegaria na metade do ano e o São Paulo precisaria vender outro jogador. Com o impacto do coronavírus e esses 100 milhões de reais, é possível que hoje o São Paulo já precisa vender alguém. Porque aí, né, Bira, até nessa metáfora do Léo, da pessoa que comprou o carro, eu não vou colocar o professor como protagonista, porque eu vou falar uma coisa triste aqui, então não quero isso pro professor. Mas imagina que o cara foi lá, comprou o carro, o cara foi lá, comprou o carro, tá contando com o freela. Então, mas foi lá, comprou o carro, tá precisando do freela para fechar a conta do boleto, mas não só ele não tem o freela, como ele perde o emprego. É o que parece que está acontecendo, né? E assim, com tudo andando normal, a gente já via que a situação de São Paulo era uma situação que merecia atenção e que a contratação do Daniel Alves, os valores dela, não a contratação do jogador em si, mas os valores envolvidos eram, digamos, ousados demais, né? Que iam deixar o São Paulo aí na berlinda por um tempo. E São Paulo não tinha como prever que aconteceu uma pandemia. Mas agora fica tudo que a gente já via como um sinal de alerta, agora vira, né, uma sinfonia de alarmes. Essa conta Só nunca mais uma? fechou, Bruno. Essa conta nunca fechou. Como no futebol nenhuma conta fecha, também não é nada fora do normal, né? Só mais uma informação importante, Bruno. Desculpa, professor. O contrato de patrocínio do São Paulo com o Banco Inter, o patrocínio master do São Paulo, que rende cerca de 17 milhões de reais por ano, acaba agora no dia 30 de abril. Fã do esporte que acompanha o BB Debate vai lembrar que coisa de 10, 15 dias atrás, eu já contei que a situação estava ficando difícil, que o São Paulo via uma possibilidade pequena de renovação porque o banco, nas negociações ou nas tratativas, estava tirando o pé. Com o episódio das paralisações, não há mais negociação nesse exato momento. E o próprio Elias confirmou que já existem conversas com outras duas empresas. Duas empresas procuraram o São Paulo recentemente para abrir negociações. Resta saber se essas conversas vão evoluir para um contrato de patrocínio. O que dá para imaginar, Bruno, é que vai chegar maio e junho, possivelmente meses com enorme dificuldade financeira e talvez sem competições, em que o São Paulo não tenha esse patrocinador master.